Oi pessoal, aqui é a Dani do Brazilianing. Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um vídeo aqui do podcast. Vamos lá, hoje você vai aprender algumas expressões brasileiras que não são nada intuitivas. São expressões que, quando você vê o significado, não é exatamente o que parece. E você vai aprender como utilizá-las, tá bom? Então, não esquece de assinar o podcast e se inscrever no canal para você sempre receber os conteúdos de português aqui do Brazilianing. E se você quer estudar português, quer falar melhor com a sua família, com seus amigos do Brasil, quer se comunicar com mais confiança, não sentir que você vai travar, que você não tem vocabulário, você precisa estudar com a gente. Vou deixar os links aqui embaixo dos nossos programas para aprender português, certo? Então vamos lá. Bom, as expressões que nós vamos ver hoje são duas expressões, quer dizer, são expressões que usam dois verbos e o sentido desses verbos não é literal, tá? Por exemplo, primeira expressão é quando a gente fala vou te contar. Se o brasileiro falar vou te contar, hein? Vou te contar, viu? Ou também usar o verbo falar, vou te falar, viu? Essa expressão é uma expressão que ela não é literal, porque não significa que a pessoa vai te falar. É exatamente o contrário. Significa que ela não vai falar mais nada. Essa expressão, ela representa algo que é absurdo, algo que é inaceitável, ridículo. Por exemplo, essa cidade está muito mal administrada. Esse prefeito, vou te falar, viu? Ou seja, é ridículo, é absurdo. E geralmente, essa é a frase final. Vou te falar, viu? Vou te contar. Ou seja, depois disso, a pessoa não fala mais nada. Então, essa é uma expressão comum no Brasil. Soa bem brasileiro, bem natural, né? E é uma expressão que ela não tem um sentido literal. Porque exatamente quando falam, vou te contar, viu? Vou te falar, hein? Que não se fala mais nada. Bom, usando também esse mesmo verbo contar, temos uma outra expressão que é nem te conto. Nossa, aconteceu uma coisa ontem, nem te conto. Quando eu falo nem te conto, aí sim eu vou contar. Vou contar tudo com detalhes. Essa expressão, ela reforça a ideia de que eu sei uma coisa incrível, que você vai adorar a novidade. Você vai adorar o que eu tenho para dizer. Então, sempre que a gente fala essa expressão, nem te conto, significa que a gente quer que a outra pessoa fique curiosa sobre o que nós temos para contar. Então, são duas expressões que não são nada literais. Vou te contar, ninguém conta nada, nem te conto, aí sim a pessoa vai contar tudo com detalhes e ela quer te deixar curiosa. Ela quer reforçar a ideia de que ela sabe muita coisa. E agora a gente vai ver outras expressões, uma outra expressão, na verdade, com outro verbo que também não tem o seu sentido literal. Quando eu falo olha, por exemplo, imagina que você está conversando com seus amigos brasileiros no WhatsApp. Você sabe que os brasileiros usam muito o WhatsApp, a gente adora o WhatsApp. E a gente sempre manda áudios. É tão legal, né? Conversar com áudio. Se você quer conversar comigo com áudios, manda uma mensagem no WhatsApp do Brazilianing. Eu posso ajudar você a encontrar o melhor programa para você falar português. Bom, então você pode enviar um áudio para o seu amigo e você fala: olha o áudio que eu te enviei. O verbo olhar. Olha o áudio que eu te enviei. Mas teoricamente, você precisa ouvir o áudio e não ver, não olhar. Mas a gente usa o verbo olhar em português com esse sentido não literal. Quando eu falo, por exemplo, olha essa música que está tocando. A música você escuta, você não olha, mas a gente usa o verbo olhar. Então, o verbo olhar tem esse sentido de indicar alguma coisa em português. Ele não vai ter sempre o sentido literal de olhar, de ver, né? O verbo look não tem sempre esse sentido literal, tá? Quando eu falo, por exemplo, olha só, ela me disse isso, isso, isso. Então, eu não estou exatamente pedindo para você olhar. Esse tipo de situação onde um verbo não tem o seu sentido literal são expressões que a gente vê os nativos utilizando e que não são tão intuitivas. Muitas vezes a gente
traduz ou a gente pensa no sentido literal e não entende nada, exatamente porque não estamos usando o sentido literal. Além do verbo olhar, você também pode ver essa expressão sendo utilizada com o verbo ver, que é um sinônimo de olhar. Look, see, né? Olhar e ver. Então, eu posso usar o verbo ver também. Vê o áudio que eu te mandei. Vê o áudio que eu te mandei no seu celular. Então, você não vai ver o áudio, você vai ouvir, mas eu posso utilizar com esse sentido. Então, falamos aqui da expressão vou te contar, nem te conto e olha something, né? Olha alguma coisa, veja alguma coisa, que na verdade não tem o sentido de ver. Esse tipo de expressão brasileira é muito comum, existem várias expressões aqui no Brasil. Se você quer mais expressões aqui no podcast, quer estudar outras expressões brasileiras que não fazem sentido, se você quer a explicação delas, comenta aqui para eu saber que esse conteúdo de expressão é interessante para você. Não esquece de seguir o podcast, se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e, se você quer falar português com a gente, sempre temos novidades aqui no Brazilian. Nas próximas semanas, nos próximos meses, vamos ter novidades no Clube de Conversação. Estamos abrindo novos horários de conversação. Então, se você está fora do Brasil, em outro fuso horário, provavelmente nós vamos ter aulas que vão ser boas para você. Então, estamos ampliando, aumentando a quantidade de horários e de possibilidades para ter estudantes no mundo todo. Atualmente, nós temos alunos em mais de 16 países e está sempre aumentando. Então, se você quer fazer parte da comunidade do Brazilian, tem vários links aqui embaixo para você encontrar os nossos programas e os nossos contatos, tá bom? Muito obrigada por estar aqui. Baixe a transcrição do episódio para estudar e eu te vejo no próximo conteúdo. Tchau, tchau!